escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que tem nos guiado a cada dia em nossas vidas, tem nos consolado através da leitura, do estudo do livro do Apocalipse, que é extremamente enigmático, mas extremamente também, para a Igreja do Senhor Jesus, consolador. É um livro também que nos exorta a corrigir os nossos caminhos diante do Senhor. Não podemos ser dogmáticos e dizer que a única linha correta de interpretação é a nossa, mas foi a interpretação cíclica e simbólica que nós achamos mais coerência nessa interpretação para entender o livro. Não de forma cronológica, como a gente conta uma história, tem início, meio e fim, mas de forma cíclica, ou seja, o que nós já vimos até agora. Nós já vimos do capítulo 1 ao 3, que conta que a primeira história, tá? São a visão do Senhor Jesus glorificado e as 7 cartas àquelas igrejas que estavam sofrendo, né? As igrejas da Ásia Menor. No ciclo 2, capítulo 4 ao 7, o apóstolo João vê lá na ilha de Patmos, ele tem a visão da glória de Deus, da abertura dos 7 selos, né? E os 144 mil, juntamente com a grande multidão de salvos. Então aqui fecha um ciclo. No ciclo 3, nós temos do capítulo 8 a 11, que são tocadas as 7 trombetas, os juízos parciais. Que história é essa que João conta? É a mesma história, acrescida, obviamente, né, de novos eventos, e vista também de perspectivas diferentes, tá, queridos? Na semana passada nós começamos a ver o capítulo 12 ao 14, o nascimento do Senhor Jesus, a expulsão de Satanás do céu, o dragão anticristo, falso profeta, e as 7 vozes. Se Deus assim nos permitir, esperamos terminar esse ciclo aqui e entrar já na sessão 5, que é o 5º ciclo, tá ok? Do capítulo 12 ao 14, um resumão bem geral, o que nós vimos assim? Nós vimos o nascimento do Filho varão, o nascimento do Senhor Jesus, aquela grande batalha nos céus, né, de anjos contra o dragão e seus anjos, porque até então ele circulava nos céus, o dragão, mas o diabo, o acusador, ele foi expulso dos céus, né, e ele veio para a terra, definitivamente, né? Ele não tem mais acesso ao céu, só a terra. Então começa aqui a grande perseguição da igreja. Nós vamos as 2 bestas, né? A primeira besta é o anticristo, a segunda besta, o falso profeta. Vamos ver a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? É um lugar, é um estilo de vida, é um sistema. Vamos ver. A grande tribulação que vai acontecer, né? Onde nós cremos que infelizmente, queridos, nós acreditamos assim, que a igreja que estiver viva nessa época vai participar. A queda dessa Babilônia e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com a inauguração do novo céu e da nova terra. As 2 bestas. Essas 2 bestas, uma que surge do mar, a outra que surge da terra, elas têm como característica principal se opor a tudo que pertence a Deus. O objetivo delas é a oposição a tudo que procede de Deus. Elas operam juntas, tá? sob a regência do dragão. Uma sobe do mar, que detém aqui o anticristo, que detém o poder político, econômico, cultural, filosófico, tá? do mundo. É o anticristo. Nós já vimos que tem vários anticristos em toda a história nesses 2020 anos, não é isso? Vários anticristos. Na verdade, o espírito do anticristo, esse espírito maligno, ele atua desde sempre, desde o nascimento, desde a vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda. E a besta que emerge da terra, ela
ela representa o poder religioso, tá? Então, assim, o poder religioso. Então, queridos, essa atuação aqui do dragão regendo as duas bestas, né, que é o falso profeta, a besta que emerge da terra, tá? É a falsa religião. Mas o dragão regendo essas duas bestas aqui, ele opera no mundo há muito tempo, né? Há muito tempo que elas não vão surgir, entendeu? Nós vamos ver nos últimos dias. Não, elas já estão, o dragão já está, o anticristo, o espírito dele já está. O dragão já rege, entende? Mas vai existir um período, né, antes da grande tribulação, que o anticristo ele vai se fazer conhecido ao mundo, né? Surge ali o filho da perdição, o homem da iniquidade, né? Surge ali. Então, é nesse surgimento que vai, de fato, aparecer o anticristo escatológico e o falso profeta escatológico. Eu espero que tenha dado para os irmãos compreenderem. Até gostaria que os irmãos, aqueles que se interessam mesmo, né, escrevessem sobre suas dúvidas. No que eu puder ajudar, terei o maior prazer em fazer, tá? Agora nós vamos ver o segundo aliado do dragão, que é a besta que surge da terra, que é o falso profeta, a falsa religião, que já opera, queridos, desde sempre no mundo, mas que no final de todas as coisas vai operar, né, juntamente com o anticristo de forma realmente truculenta. Então João diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Ela possuía, olha, 2 chifres, né? Ela parece tão serena, né? Parece tão indefesa, parece tão inofensiva, mas ela parece como cordeiro, mas quando ela abre a boca, ela fala como dragão. Essa é a besta perigosa também, dissimulada, é a falsa religião, é o falso profeta. Nós vemos aqui, queridos, o dragão, né? O primeiro aliado do dragão, a besta que surge do mar, que é o anticristo. O segundo aliado do dragão, a besta que surge da terra, tá? Essa vai fazer até cair fogo do céu e vai encantar os homens. Então a gente vê aqui o trio diabólico, né? O trio do mal. Claro que a Babilônia vai estar em tudo isso todo o tempo. O falso profeta é a besta que surge da terra, queridos. Vamos à palavra de Deus. É muito importante você ler a palavra, você abrir a palavra e conferir nas escrituras. E vi subir da terra, Apocalipse 13, de 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. É semelhante, é sempre assim. O inimigo ele trabalha sempre com a imitação do Filho de Deus, sempre a imitação do próprio Deus, a imitação do Filho de Deus, a imitação do Espírito Santo de Deus. Mas falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então elas operam juntas desde sempre, tá ok? Mas elas vão operar sinais e maravilhas de uma forma nunca vista na primeira metade da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, é isso? E nos outros 3 anos e meio também, com certeza. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, a presença do anticristo, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem, um ídolo, a besta que recebera a ferida da espada e vivia.
Isso aqui a gente pode pensar que já aconteceu, né? A gente precisa investigar muito mais, mas pelo menos um episódio na história aconteceu. Nero é considerado um anticristo, Domiciano é considerado um anticristo, como nós falamos, são vários anticristos no decorrer da história, e conta-se que o Domiciano, ele teve uma doença, né, mortal de fato, uma doença mortal, e todos consideravam que ele iria morrer, mas ele surge de repente, ele é curado de repente. Então, ele aqui que implantou o culto, a divinização, a autoridade, a personalidade, ele foi adorado nesse momento, aqui no Império Romano, o último império, é o Império Romano, tá ok? E que nós vemos ainda fortemente, esse império foi desfeito, sim, do jeito que ele era, só existe Roma, mas nós vemos os efeitos do último império até hoje. E o falso profeta fez que a todos, olha, vejam bem, pequenos, grandes, não vai importar, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Não será posto só no final dos tempos. Não, esse sinal ele já foi posto. Queridos, só existem dois grupos atuando, vivendo neste mundo. É o grupo que tem o selo do Deus vivo, todo aquele que vive realmente o cristianismo genuíno. Eu não estou falando de ir numa igreja, frequentar, ser batizado, dar o dízimo, não. Além de tudo isso, sim, vive um cristianismo autêntico, genuíno, luta contra o pecado diariamente, confessa pecados. Então, proclama as verdades de Deus. Então, esse é um grupo. O outro grupo tem a marca e tem o selo do Deus vivo, né? Então, aqui na fronte representa a compreensão, entendimento. Nós que já passamos pela regeneração, pelo novo nascimento, compreendemos, temos uma cosmovisão do mundo totalmente diferente desse outro grupo, que já tem a marca da besta, eles já têm a marca da besta. Então, a marca da besta, no nosso entendimento, né, não será um chip, né, um chip implantado, que aí a pessoa vai receber, a partir daquele momento, né, através daquele chip só, a marca da besta vai estar. Não, a marca da besta já está. Como nós falamos, são dois grupos. Um grupo de direita, né? Um grupo de direita, onde o Senhor Jesus vai chamar e dizer, olha, vinde benditos de meu Pai, tomai por posse, tomai por herança, né? O que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E tem um grupo da esquerda, o Senhor Jesus, bodes e cabritos, ele vai dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Então, assim, desde sempre, as pessoas fazem suas escolhas. Não existe um lugar que a pessoa fique neutra, entende? Fique neutra ali e ela fique pensando, que caminho eu vou escolher? Eu vou escolher este ou este? Não, ela já está em algum caminho. Ou no caminho estreito, que leva ao reino de Deus, ou no caminho largo, que leva ao inferno. Então, essa marca aqui, desde sempre, né? Talvez realmente na grande tribulação, né, nos outros 3 anos e meio, seja realmente posto, talvez no sinal físico, eu não sei. Mas esse sinal já existe, essa marca já existe. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem. O seu número é 666, 666. O número 6 representa o número do homem, né? O número 7, o número de completude, né? No sentido de ser completo, perfeito, de perfeição, que é atribuído ao nosso Deus.
é completo, é autossuficiente em todas as coisas. E o número do homem é o número 6. Então aqui é um triplo 6. A besta que surge da terra, o falso profeta, será o segundo aliado do dragão contra Deus e sua igreja, contra Cristo e sua igreja. Nós vimos que os dois, tanto a besta que vem do mar, que é o anticristo, como a besta que vem da terra, que é o falso profeta, essas duas bestas, elas agem concordemente, elas operam juntamente para o mal. Essa segunda besta, que é o falso profeta, que parece como um cordeiro, mas quando abre a boca fala como um dragão, ela dá apoio ao anticristo. Ela representa o poder religioso. E nós vimos aqui que ao contrário da primeira besta, que tem um aspecto, né, tem uma descrição muito forte por João, é uma descrição assombrosa, pelo apóstolo João, a segunda besta não, ela parece como cordeiro, ela tem um semblante sereno, tranquilo, mas só parece, ela não é. Ela é o poder religioso, aquele poder que seduz. A primeira besta você vê que ela no aspecto dela é espantoso. A segunda besta não, talvez. As duas são perigosas, mas a segunda é dissimulada. Então, o que ela representa? O que o falso profeta representa? Como o anticristo, nós já vimos que existem, desde o Senhor Jesus, desde o nascimento, né, e morte do Senhor Jesus, na verdade, morte do Senhor Jesus e ascensão, desde então existem muitos anticristos em toda a história da igreja, toda a história do cristianismo. Mas assim também existem falsos profetas, muitos falsos profetas, já no tempo mesmo do Senhor Jesus, muitos falsos profetas. O falso profeta, ele é um espírito enganador, ele seduz. E a gente vê aqui claramente que o objetivo do inimigo, a queda dele, foi em função do orgulho que ele teve. Ele queria ser igual a Deus, o que é impossível. Então, desde então, com a queda dele e com a expulsão do céu, a fúria, né, que ele tem lutado contra a Igreja de Cristo durante todos esses séculos, especialmente, a gente vai dizer nos 3 primeiros séculos, mas a igreja viveu épocas de perseguição contínua. Existia épocas de uma parada, né? Uma tolerância, para respirar, para a igreja respirar. Mas durante todos esses séculos a igreja tem sofrido realmente perseguições. Então, mas o intento dele seria ser Deus. Foi derrubado, então ele imita o Senhor, ele imita a Deus. Por exemplo, o dragão imita a Deus. Ele queria ser Deus. O anticristo, ele vai imitar Cristo. Ele vai querer agir, será adorado como Cristo foi adorado. O falso profeta imita o Espírito Santo de Deus. O falso profeta é aquele que vai levar as pessoas, até levar as pessoas no mundo inteiro. Nós vimos aqui as classes de pessoas. Aqui. E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na testa ou na fronte. Então, ele vai levar com que as pessoas fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o anticristo, ele representa o quê? A falsa religião. Parece, mas não é. Nós temos que ter muito cuidado, queridos. Cuidado com as meias verdades bíblicas. Os falsos profetas, eles falam de Deus, eles falam de Cristo, eles falam do Espírito Santo de Deus, eles falam do reino de Deus. Mas se você for investigar realmente a doutrina a fundo, você vai ver que é uma falsa doutrina,
que são heresias. Nós precisamos estar bem atentos e observar a vida desses falsos profetas, observar a vida deles, se eles vivem de acordo com o que a palavra de Deus nos recomenda, nos orienta. E, queridos, o que nós podemos fazer para distinguir entre um falso profeta, né, entre um pastor verdadeiro, um falso pastor, entre um profeta verdadeiro e um falso profeta? Nós precisamos nos debruçar no estudo das Escrituras, como também buscar a face de Deus em oração. Somente dessa forma nós vamos realmente saber distinguir o lobo da ovelha. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos dos lobos que se acham disfarçados de ovelhas. A palavra de Deus também nos diz: provai os espíritos, se de fato eles vêm de Deus. Examinai as Escrituras. Então existe uma série de alertas do Senhor Jesus, do Espírito de Deus, que inspirou a palavra de Deus para a sua igreja, para que possamos fazer a diferenciação. Então, vai surgir o falso profeta escatológico, vai surgir, né, no início da grande tribulação, né, quando a igreja estará ainda na terra, ele vai surgir. E nós vamos saber quem estiver na terra, né, os crentes que estiverem aqui, se estiverem bem pautados na palavra de Deus, saberão que aquele que está ali é o falso profeta. O falso profeta predito por João. Quem resistirá então? Porque veja bem o que vai acontecer. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, do anticristo, para que essa imagem falasse. Então vai impressionar milhares e milhões de pessoas e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, quem dos cristãos estarão na terra ainda, né? Até uma certa altura da tribulação, da grande tribulação, como a palavra de Deus diz, que se o Senhor Deus, na sua misericórdia, não tivesse abreviado aqueles dias de grande tribulação, ninguém resistiria, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, ele vai abreviar. Por sua graça e misericórdia, ele vai abreviar aqueles dias da grande tribulação. Queridos, a perseguição ela tem acompanhado a história da igreja. É intercalada por períodos, né, de uma certa tolerância. Mas, em seguida, a gente não deve se espantar, não. Em seguida, vem ataques. Os cristãos, eles sempre enfrentaram, sempre. Da história da igreja, você pode estudar. A história da igreja, você vai ver. Eles enfrentaram, nós enfrentamos hoje e enfrentaremos no amanhã ainda, infelizmente, tribulações. Então, quem é que vai resistir? Quem não adorará a besta? Porque a sua cabeça estará a prêmio, né? Ou adora a besta, ou é morto, ou é martirizado, ou acontecem torturados, né? Quem não vai adorar a besta é aqueles cujos nomes já estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, o que vai provar se eu e você vamos resistir ao que vai acontecer, queridos, se nós estivermos na terra? Esperamos que não, né? Esperamos que o Senhor Jesus volte antes, Ele venha resgatar a sua igreja, a sua noiva, ou esperamos ainda ser levados pelo Senhor Jesus, né? Partir mesmo dessa terra, porque para a igreja que estará na terra serão dias de muita dor. Quem será marcado então com essa marca da besta? A pergunta não é exatamente quem será marcado, é quem já está marcado, como nós falamos anteriormente. Então nós só temos 2 grupos de pessoas na face da terra. O grupo daqueles que foram selados por Deus, que receberam o selo de Deus, que o Senhor conhece aqueles que são seus,
pela vida que a gente tem, pela vida que o crente fiel tem, e aquele outro grupo, né, que anda conforme o mundo, que anda conforme os conselhos das trevas, que vive na escuridão. Então, essa marca, ela já está todo mundo marcado, queridos, como nós já falamos, comentamos ainda há pouco. Então, quem é que será caracterizado pelo selo do Deus vivo? Vamos ver o que João fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, dos versos 15 a 18. São essas pessoas que têm essas características, queridos. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, do Pai, mas procede do mundo, das trevas, do próprio dragão. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. João escreveu isso aqui no primeiro século, né? Na primeira metade do primeiro século. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Vejam bem, muitos anticristos têm surgido. E têm surgido durante toda a história do cristianismo. De fato, por isso sabemos que é a última hora. Queridos, nós aqui, esse é o padrão que Deus estabelece para todo aquele que tem o selo do Deus vivo na sua vida. Essa é a marca. Não é uma marca física que as pessoas enxergam e veem. Não, é a marca na nossa própria conduta, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir e de reagir frente às dificuldades, às lutas dessa vida, aos problemas. E atentando bem, queridos, porque nós aqui, ocidentais, nós temos desfrutado aqui, queridos, de um longo período, é o que a gente sempre conversa na escola dominical, né? Nós temos enfrentado um longo período de liberdade religiosa, mas a história nos ensina que não há garantias de que essa liberdade perdure para sempre. Então, nós precisamos realmente levar todos nós, a Igreja de Cristo, selada com o selo de Deus, andar nos caminhos de Deus de fato. Os falsos profetas é como joio e trigo, né? Se parece, mas não é. Ele não usará força física. Eles parecem, e os falsos profetas atuais e os antigos que passaram, eles não costumavam usar a força física, não. É o poder da sedução. É o poder da sedução da falsa religião, dos falsos profetas, dos superapóstolos. Nós sabemos que não existem apóstolos hoje. Dos falsos mestres. Parece até que é verdade o que eles estão ensinando, porque eles falam das Escrituras. Dos falsos pastores. Então, se você for ver o joio, ele parece muito com o trigo, especialmente quando ainda está no estágio inicial de crescimento. Mas, se você chegar bem perto, você vai ver que não é igual ao trigo. E no versículo 13 diz assim: e operava grandes sinais, o falso profeta, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então, veja bem, esses sinais, eles encantam as pessoas, sempre encantou as pessoas, né? Então, nós precisamos estar atentos, queridos, porque muitos crentes têm como base só as experiências da vida, né? São pessoas que vivem muito no mundo assim dos sentimentos, das emoções, né? Não, porque eu senti, eu vi a coisa, eu senti, não é eu senti, é o que está escrito, queridos. As nossas emoções são traiçoeiras, vale o que está escrito. Então, nós precisamos estar com os olhos bem abertos, porque milagres, curas, maravilhas,
muita gente faz. No passado, a gente pode lembrar do caso de Moisés e os magos lá os feiticeiros de Faraó. Eles fizeram até certo ponto as mesmas coisas que Moisés fez. Então não são pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres que a gente vai distinguir quem é o falso profeta ou não. É pela Escritura. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Se você for um conhecedor das Escrituras, você não será enganado. Mas para isso nós temos que ler, nos debruçar sobre a palavra de Deus. E é o que muitos não querem fazer. Muitos abrem suas Bíblias, infelizmente, só nos domingos. E ela passa a semana inteirinha fechada. Queridos, o que é isso? Nós precisamos realmente levar muito a sério. Eu falo para aqueles que estão dormindo sono da indiferença, da frieza espiritual, da letargia, achando que as coisas vão continuar dessa forma. Não é assim. Isso é um alerta para que todos nós venhamos. Veja bem o que o Senhor Jesus falou. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? Então eles fazem isso. Essas coisas não devem encher os nossos olhos. Então o Senhor Jesus vai dizer para eles: e eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nós precisamos, queridos, estar bem atentos, só com conhecimento da palavra de Deus. É a ordem, crescer na graça e no conhecimento. Devemos mergulhar na oração, mas devemos mergulhar também no estudo das Escrituras. Então, quanto àquele número, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, do falso profeta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. É um assunto bem complexo para mim, eu confesso aos irmãos, bastante complexo. Mas pelo que eu pesquisei, João parece se referir à gematria. O que é a gematria? A gematria é uma técnica ancestral até, semelhante à numerologia. É uma numerologia que tem origem em culturas da Síria, babilônica, grega, e os judeus também incorporaram na sua cultura, os judeus, eu não estou falando dos cristãos, os judeus incorporaram na sua cultura também essa técnica. Então, essa técnica consiste em associar as letras do alfabeto com números que são correspondentes. Tipo assim, A corresponde a 1, B corresponde a 2, 3 corresponde a C. Então, atribuir valor numérico às letras e fazer a soma. Então, isso se praticava, talvez seja uma das explicações para o que esse número. Então, assim, o nome de Nero realmente estava nesse padrão aí de 666, foi feito um estudo, eles estudaram, somaram as letras, Domiciano também, e Hitler e vários outros. Aqui eu trouxe, só para os irmãos terem uma ideia, a correspondência numérica do alfabeto grego, tá ok? Então, o A corresponde ao 1, alfa, beta, no alfabeto grego, corresponde a 2 e assim sucessivamente, queridos. A marca da besta, então, 666, e fez com que a todos, pequenos e grandes, todo mundo, veja bem, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Mas da mão direita ou na fronte. A gente sabe que fronte, como a gente já falou sobre isso, fronte, testa, ela representa entendimento, compreensão. Aqui é a área das vontades do ser humano, dos pensamentos, da cognição. E a mão, ela executa, As mãos representam o quê? A execução, a realização, as ações de fato.
Então, no primeiro século, veja bem, qual era a marca da besta no primeiro século? A marca da besta para aqueles cristãos da igreja perseguida ali no primeiro, no segundo, no terceiro século, era eles eram provados da seguinte maneira: ou eles adoravam o imperador, tá? Ou eles adoravam, vamos dar um exemplo, Domiciano, né? Ou eles adoravam Domiciano, ou eles sofriam várias sanções, desde a perda de emprego, perdas, se estivessem servindo o exército romano, seria dada baixa deles. Se eles fossem comerciantes, haveria uma perseguição, entendeu? Não haveria crédito. Então eles eram realmente até a tortura física mesmo e morte, né? E nós, né, em 2020, eu e você, né, nós não vamos para a praça, graças a Deus, que nós temos até agora liberdade de religião, liberdade de expressão, até agora, queridos. Se bem que você está percebendo que as coisas estão tendo um outro tom no nosso país. Tem sido uma guerra muito difícil aqui no Brasil. A igreja cristã, os cristãos, é isso? Manter os padrões morais bíblicos, onde um homem nasce homem, uma mulher nasce mulher, onde o casamento abençoado por Deus só pode ser feito entre um homem e uma mulher, e não entre dois. Então há uma relativização da moral, enfim, e essas coisas estão muito fortes no Brasil. E a gente está sentindo uma pressão muito grande, queridos. É preciso a igreja dobrar cada vez mais seus joelhos. É preciso a igreja orar, clamar a Deus e suplicar que nós possamos continuar tendo a nossa liberdade de expressão, de religião, né? Queridos, se nós assim encerramos a nossa lição, nós vamos, infelizmente não vai dar para a gente, porque o vídeo vai ficar muito longo, não vai dar para nós entrarmos no próximo ciclo, que serão as 7 taças da ira de Deus. Aí realmente é uma ira total, tá? Mas fica aqui um alerta, fica aqui que todos nós, eu e você, possamos repensar nossa vida, nosso cristianismo, nosso amor por Deus, não é isso? Lembre da igreja de Éfeso, né? Que a reprimenda do Senhor, a repreensão do Senhor foi para que eles voltassem. Eu tenho, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Então vamos realmente buscar o Senhor, invocar o seu nome, ler as Escrituras e sermos assim, dessa forma, renovados pelo Senhor para enfrentarmos as lutas, as dificuldades e as tribulações dessa vida. Tenham todos uma excelente semana e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.